um abraço para Fernanda, Ana Paula. Enfim, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Nós ouvimos agora o comentário de Humberto, você também já foi deputado e conhece de perto toda essa situação, já presenciou algumas, e agora a Assembleia Legislativa destina emendas positivas, né? 12.600.000 para as vítimas. E pergunto a você que já foi deputado federal, e os deputados federais também têm essa possibilidade de fazer uma doação dessa natureza? Esse momento é um momento importante, né? É um momento onde todos têm que colaborar. E sempre que há condição, é importante fazer. Essas emendas impositivas deles, que foram encaminhadas, inclusive, para muitos desses municípios, agora tem uma conotação com mais velocidade, ela vai ser liberada com mais velocidade. O próprio governo do estado, na hora que decreta o estado de emergência, um estado de emergência, as prefeituras e o governo do estado, ele tem várias possibilidades de atender de forma emergencial, levando recursos, levando benefícios para que aquelas comunidades e aquelas cidades possam ser rapidamente recuperadas e, acima de tudo, o atendimento de pessoas, né? Que é o abrigo, a questão da alimentação, do remédio, da água, enfim. Então, isso é normal, nesses estados emergenciais, normalmente o governo pode fazer dos cofres dele, como também o deputado pode fazer indicações ou transferências, às vezes, de recursos que já estavam destinados para uma outra cidade e reverter para as cidades que estão em situação de emergência. Normalmente isso acontece. Vice-prefeito Fernando Fabinho, um ano já de sua assunção ao cargo de vice-prefeito, né? Completando agora. Qual a experiência tem? Embora você já viesse ter experiência administrativa, já foi prefeito também da cidade de Santa Bárbara, né? Para cá, a sua caminhada foi sempre a caminhada no legislativo. Certo. E você vem agora para o executivo, um ano de vice-prefeito. Como é que foi essa caminhada, essa transformação do legislativo para o executivo na sua vida? Olha, veja só, isso na minha vida veio assim com muita naturalidade, com muita tranquilidade. É um processo que a gente apenas tem que saber o cargo que você ocupa e a maneira como você vai exercê-lo. Na minha condição de vice-prefeito, eu sempre estou de prontidão. Os chamamentos acontecem e a gente está ali pronto, apto para poder trabalhar e para poder resolver, para poder ajudar, para poder contribuir. Então, a minha parcela de contribuição durante esse ano sempre foi, acima de tudo, um bom relacionamento com o prefeito, graças a Deus. Hoje nós temos, a cada dia que passa, até nós nos aproximamos mais. E com isso temos diálogos, falamos e discutimos sobre a nossa Feira de Santana, sobre os trabalhos que estão sendo desenvolvidos, algumas missões que estão sendo entregues. Nós estamos aí empenhados e trabalhando para resolvê-las da melhor forma possível. Esse um ano passa tão rápido, né, que eu não me lembro que a última entrevista que eu dei a você aqui foi justamente na véspera das eleições, né? E já estamos um ano depois. E mesmo sendo um ano difícil, né, um ano que você trabalhou num processo de recuperação econômica do país, do estado, do município, onde o prefeito, em alguns momentos, não foi muito bem interpretado, mas buscou, acima de tudo, manter as finanças em dias, pagando a todo mundo, mantendo-se folha de pagamento. Enquanto isso, acontecia outras dificuldades em outros estados e outros municípios, além do custo da saúde, né? A saúde, eu tenho a impressão, eu não tenho números, mas acredito que Feira de Santana hoje deve estar gastando 3 vezes mais do que o que gastava nos anos normais da sua administração. Isso tudo por conta da pandemia, por conta do cuidado. O prefeito é muito dedicado a essa área da saúde. Ele é focado, é algo que ele não deixa simplesmente só a secretaria resolver, está sempre buscando fazer esse tipo de trabalho, e ele está conduzindo dentro da maneira dele de administrar, e aí nós estamos à disposição. Bom, em alguns casos os vices são secretários, assumem cargo de secretários. Em casos como outros, no caso de Feira de Santana, que o vice-prefeito não é secretário. O que você acha melhor? O vice-prefeito ficar com essa liberalidade de tempo ou ter uma missão determinada numa secretaria? Olha, de forma muito particular, para mim é importante que eu tenha essa liberdade de tempo, né? Porque no momento que você assume uma secretaria, você tem que ter um foco, tem que ter uma dedicação exclusiva, né? Como eu já estava um tanto afastado e cuidando da minha vida empresarial, de uma última hora
foi que eu voltei exatamente ao cenário político. Então essa liberdade já me permite tentar fazer as duas coisas e estou conseguindo, graças a Deus, fazê-la da melhor forma e tentar atender. E além do mais, nós fomos para uma eleição muito difícil. E numa eleição muito difícil há muitos compromissos, né? Então o prefeito tinha muitos compromissos e esses compromissos teriam que ser honrados, muitos deles, outros que ainda vão ser honrados. E nessa parte é onde você busca manter secretários, colocar novos secretários, atender novos chamamentos para a administração atual, era importante que, já que eu tinha o cargo de vice, ficar exatamente ocupando a função do vice e deixar esse espaço para outros amigos aí trabalharem e contribuir com o governo. Uma certa feita eu conversei com você estava num empreendimento empresarial, você montou, e você me disse, eu perguntei aí, Fabinho, é política encerrada. Não adianta a minha vida particular, digo, sim, mas a mosca azul não vai te picar, não tem mosca azul, não tem nada, política jamais. Bom, mas de repente você voltou para a política. A mosca Rapaz, ficou ou não ficou? Eu já estava picado há muito tempo, né? Esse foi um processo na minha vida até interessante e que até me deixou também feliz, né? Porque eu estava já afastado há 10 anos, né? 10 anos, e embora que durante esses 10 anos alguns convites aconteceram e eu entendi que não deveria aceitar, como recentemente tivemos convites também, entendi que não deveria aceitar, deveria continuar na minha função de vice-prefeito, mas essa eleição foi uma eleição que, acima de tudo, precisávamos estar todos unidos, uma eleição que o nosso grupo político precisava de participação cada hora mais forte, buscar cada elo de ligação, cada político, cada ex-político em qualquer lugar, para que ele viesse somar nessa eleição. E o nosso espírito foi exatamente esse. Eu não podia me furtar esse convite, o convite de poder trabalhar, de estar empenhado já existia. E como esse momento era um momento difícil e naquela oportunidade se analisou que o meu nome somaria, eu me coloquei à disposição até para que o resultado fosse esse que nós conquistamos. Bom, e a gente imagina o seguinte, a imaginação nossa, depois de 10 anos afastada da política, você volta para a política, assume um cargo de relevância, de vice-prefeito, cujo prefeito não será candidato à reeleição, normalmente. Então há um terreno muito fértil para o vice ser um candidato. Não é? Muita água pode rolar, são 3 anos ainda pela frente. Tem muito tempo pela frente. Mas uma construção dessa me parece que começa agora. Olha, veja só, se eu disser a você que isso não nos deixa, vamos supor, no radar essa possibilidade, mas o que eu entendo que o mais importante é o processo do qual eu estou empenhado, trabalhar, contribuir. Nós estamos num processo aí que eu considero assim de bastante importância para a Feira de Santana e para a administração do Colbert Martins, que é realmente a atração de novas empresas para a Feira de Santana, para a geração de emprego, para a geração de renda, entendeu? Abrir diálogo, como nós estamos com diálogo aberto com todo o empresariado de Feira de Santana, em todos os segmentos, descobrindo novos segmentos comerciais, novos segmentos da área de serviços, polo logísticos, enfim. Buscar e ter esse tempo disponível para essa dedicação. Hoje, juntamente com o secretário Carlos Brito e Sebastião Cunha, que é da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, nós estamos religiosamente 2 vezes por semana nos reunindo, buscando receber empresários, buscando pensar em alguns segmentos da Feira de Santana para 2030. Então nós estamos antenados com empresas de fomento internacionais que buscam, acima de tudo, viabilizar recursos para o município de Feira de Santana. Então nós estamos fazendo esse trabalho, é um trabalho que precisa se pensar, é um trabalho um pouco lento, mas é um trabalho que tem que solidificar. Eu entendo que Feira de Santana, ou melhor, o país hoje já não tem mais recursos. Os recursos têm que vir através de parcerias público-privada. Então, se não tiver o dinheiro público-privado junto para poder dar a velocidade que uma cidade como Feira de Santana requer, nós teremos dificuldade. Nós estamos, inclusive, atraindo alguns empresários nessa área,
Eu acredito que dentro de pouco tempo a gente já deve anunciar aí já a primeira parceria público-privada de grande relevância. E esse é o futuro do Brasil, é o futuro dos países da América Latina, os países pobres têm que ter exatamente essa parceria e tem que ver o dinheiro, tem muito dinheiro de chinês vindo para o Brasil, tem muito dinheiro americano vindo, tem dinheiro da Europa, Banco Europeu, enfim. O que nós precisamos é estar prontos com a empresa, com a prefeitura equilibrada para que ela possa realmente atrair esses investidores. Depois, é algo que eu considero de suma importância. Inclusive, eu quero aproveitar o seu programa para dizer que logo no mês de janeiro, eu quero fazer uma grande reunião convocando os empresários de comunicação de Feira de Santana. Os empresários de comunicação de Feira de Santana, que são muitos hoje, todos eles praticamente são empresários, têm o seu espaço, compra o seu espaço, faz o seu programa de rádio, de televisão, enfim. Nós precisamos conversar sobre Feira de Santana. Feira de Santana é uma cidade importante, é a oitava, dentre as 8 capitais, Feira de Santana é maior do que 8 capitais do Nordeste do Brasil. É o segundo entroncamento rodoviário do Brasil, perdemos apenas para São Paulo. Então nós temos um potencial enorme, um potencial muito grande. Hoje o nosso PIB está no 61º lugar. Saiu recentemente agora o PIB do final do outro trimestre, e essa é a posição de Feira de Santana. Então, Feira de Santana precisa, acima de tudo, ela ser mais divulgada. Ela precisa estar sendo reconhecida mundialmente, ela é reconhecida não somente em Feira de Santana. Hoje nós não conhecemos Feira de Santana. Feira de Santana tem segmentos empresariais, Feira de Santana tem entidades com finalidades para benefícios que nós não conhecemos. E para se conhecer uma cidade do porte de Feira de Santana, precisamos estar unidos principalmente com o setor de comunicação. O setor de comunicação, ele tem um espaço dele, mas se ele dedicar um minuto por semana de uma matéria que não seja comum em Feira de Santana, que não seja tão divulgada, a gente com isso vai alavancar as informações de que a nossa população precisa. Agora, a prefeitura recentemente assinou um convênio com o Sebrae, vários convênios com o Sebrae. Um desses convênios é justamente para conhecer os bairros de Feira de Santana, ver qual é a vocação de cada bairro, ver aonde de cada distrito, saber o que é que eles fazem, como os fazem, o que é que existe ali, até para que a prefeitura e o prefeito tenham a condição de nortear os recursos, entendeu, para aquele lugar, e também ter condição de regular, né? De saber, olha, esse bairro, o maior índice da sua economia é ligado, vamos supor, ao comércio de varejo, bares, padarias, lanchonetes, etc. Tem outros que já são a parte mais comercial, supermercado, tem outros que são mais parte de indústria, pequenas indústrias. Então nós precisamos descobrir, nós precisamos conhecer a nossa Feira de Santana para poder divulgá-la melhor, entendeu? Então, a Feira de Santana é muito pobre de informações, estatísticas, levantamentos. Se você hoje for buscar informações estatísticas de Feira de Santana, não tem. A prefeitura não tem esse departamento, que eu acho que é uma outra coisa que a gente deve partir para poder criar, porque o empresário, quando ele está lá no sul, no sudeste, e ele tem a grande empresa e o maior consumidor dele é no norte, nordeste, ou até mesmo para poder diminuir distância entre São Paulo e o norte do país, ou nordeste, ele chega no mapa e ele encontra que a cidade mais bem localizada é a Feira de Santana. É a cidade com potencial muito grande, 700 mil habitantes, e ela está exatamente localizada onde se cruzam as principais rodovias do Brasil, que cortam o Brasil norte-sul, entendeu? Além de mais umas 6 BAs, não, umas seis rodovias estaduais. Então ele marca a Feira de Santana às vezes sem conhecer. E ele precisa fazer pesquisas e tentar descobrir mais informações sobre feira e tem uma certa dificuldade. Então hoje a gente sabe que tem muitos estudos em universidades, em faculdades em Feira de Santana. Hoje, pra você ter uma ideia disso, o polo educacional é o quarto que mais cresceu em Feira de Santana, né? Hoje nós temos a construção civil de Feira de Santana, é a 35ª do Brasil. Né? O polo de construção civil de Feira de Santana, a indústria de construção civil de Feira de Santana é a 35ª do Brasil. Imagine você, em 5.600 e poucos municípios, nós temos Feira de Santana na 35ª. Então, quer dizer, atrai, na verdade, grandes investidores, grandes fábricas, né? Grandes pessoas interessadas nesse segmento. Nós temos o comércio que já é tradição, o comércio é o seu polo maior.
Vem aí, inclusive, uma outra coisa que cresce em Feira de Santana e que a gente não observa tanto e não enxerga, justamente por falta desse levantamento, dessa divulgação que precisa ser colocado, que é o polo costureiro, né? Então, o têxtil aqui em Feira de Santana hoje, pra você ter ideia, eu conversava recentemente com o Edson, lá do sindicato, ele dizia, em Feira de Santana já tem fábrica que tem 1.200 funcionários trabalhando. Então não é uma fábrica qualquer. Fábrica de confecção. De confecção, é. Hoje nós temos ainda, saindo de Feira de Santana, ônibus que vão exatamente para Caruaru, para aquelas outras cidades lá, fazer compras. E Feira de Santana hoje já tem condição de abastecer isso. Né? Então nós precisamos juntar, é exatamente aí que precisa do apoio do poder público nesse processo de estarmos todos irmanados e unidos para desenvolver Feira de Santana. E só cresce. Feira de Santana é extremamente um polo de desenvolvimento industrial, comercial, e a gente precisa estar unido e observando, buscando a parceria, porque as orientações, ver como é que Feira de Santana e preparar a Feira de Santana para o crescimento, para que a gente não tenha situações, por exemplo, como nós tivemos na Artêmia Pires, né? A cidade cresceu para aquela região e nós estamos agora com dificuldade para poder duplicar aquela avenida, que vai ser duplicada, mas com uma certa dificuldade. Já lá no Papagaio, por exemplo, o prefeito Colbert já saiu da frente, porque percebeu, entendeu, que aquele vetor de crescimento ali seria normal, então já está duplicando a pista. Então nós precisamos estar trabalhando unidos para descobrir e poder facilitar, inclusive, o crescimento da nossa Feira de Santana. Vice-prefeito Fernando Fabinho, você vem batendo uma tecla aqui há muito tempo. Feira de Santana não precisa só de um crescimento micro, ele sempre precisa de macro. A Feira de Santana tem que ser pensada para os próximos 40, 50 anos. Exatamente. A gente tem que ter um respeito muito grande ao ex-prefeito João Duval. Ele pensou, no tempo dele, pensou feira para 30, 40, 50 anos. Mas o tempo dele já venceu. Agora é novos pensamentos. Feira de Santana não pode prescindir do aeroporto. Feira de Santana não pode prescindir do centro de convenções. Feira de Santana não pode prescindir do SEASA, que o prefeito Colbert já falou, que não sei se essa parceria público-privada que o senhor está falando aí, seja essa que o prefeito, a semana passada, falou aqui, que está no entendimento com a empresa para fazer naquela parte ali de humildes, ali naquele triângulo, ali no fechamento com as duas BR. Perfeito. Então são coisas que, se não se pensar nisso e ficar com aquelas ideias de que Feira de Santana não pode ter um aeroporto porque está a 100 quilômetros de Salvador, é a mesma coisa que pensar que Campina Grande não poderia ter aeroporto a 100 e poucos quilômetros de Recife, Guararapes, e a 110 quilômetros da sua capital. Portanto, isso é uma coisa que não justifica. É igual, eu digo o seguinte, isso é igual à cultura. O pessoal diz, nós não vamos, não quer ser peça teatral para a feira se não tem teatro. Se você não oferece. Por que tocar música erudita numa emissora de rádio? Isso que ninguém vai ouvir. Se você não toca. Exatamente. Então precisa que a gente faça para ganhar o público. As pessoas aprendem. Então, qual é o seu pensamento sobre isso? Olha, essa é uma das missões que o prefeito Colbert Martins me colocou. Nós estamos nesse processo aí junto com ele, porque é o vice-prefeito, prefeito, mais o secretário Brito, o Sebastião, pessoal da Fazenda e a Procuradoria. Essa é a estrutura que foi montada justamente para poder pensar essa Feira de Santana que você está falando e que nós estamos trabalhando. Então nós estamos exatamente abrindo esse diálogo com o nível empresarial de Feira de Santana em todos os níveis e trabalhando fortemente, principalmente em cima do aeroporto de Feira de Santana. Todas as cidades que têm aeroporto, ou que recebem aeroporto, como o caso de Guanambi, recentemente que o governador inaugurou o aeroporto de Guanambi, e eu falava com o ex-governador Nilo Coelho, e ele dizia o seguinte: olha, qualquer cidade, ela é uma antes do aeroporto e depois do aeroporto. Depois do aeroporto você tem um desenvolvimento muito maior do que antes. E Feira de Santana é uma cidade que tem capacidade de absorver um aeroporto de passageiro e de carga. Hoje, 30%, 40% da carga do aeroporto de Salvador sai de Feira, ou sai de Feira de Santana ou passa por Feira de Santana para ir ao aeroporto. Os passageiros
com certeza absoluta, essa região inteira aqui do norte e nordeste do estado, eles todos têm que passar por Feira de Santana para chegar até o aeroporto, para poder voar para qualquer parte do país. Então não se justifica. Hoje o que há, lá em 2016, a Gol fez um pronunciamento através do seu gerente comercial lá em uma comissão e disse o seguinte: a Gol está num processo de expansão, isso em 2017, num processo de expansão, e nós vamos tá colocando a Gol em mais 40 aeroportos, e vai ser no ano X tantos, no ano Y tantos, etc. E Feira de Santana era exatamente uma das cidades que eles contavam como certo para poder operar a Feira de Santana. Só que quando vem fiscalizar o aeroporto, que eles fazem um trabalho, eles entendem, isso aí foi o que aconteceu com a Azul recentemente, e que vai acontecer com qualquer outra companhia. Vai botar um avião pequeno, e esse avião pequeno desce nessa pista. Num avião maior, não tem condição de descer nessa pista. Só que ela coloca um avião pequeno para ver se tem público, se tem carga. Só que o público e a carga aqui, ele já sai, não teve um voo da Azul aí que saísse com menos de que 98% do voo lotado. E também com a barriga do avião, como eles chamam, com a quantidade muito boa de carga. Só que o próximo avião tem que ser maior, porque é mais econômico para a empresa, ele vai ter uma produção muito melhor para a companhia. Ela tem um avião grande onde ela possa botar 250 passageiros e ela possa levar. Não tem condição. O aeroporto que aí está, ele precisa ter exatamente a sua capacidade para poder, a sua capacidade não, ele tem que ser ampliado, porque hoje o nosso aeroporto só é maior do que o aeroporto de Porto Seguro, que tem 530 e poucos mil metros, milhões de metros. O de Feira de Santana está nessa faixa de 600. Os outros todos 10 vezes maior, são 60 milhões, 6 milhões e por aí se vai. Então, ele precisa ter exatamente espaço para poder ter condição de desenvolvimento futuro. Senão, aquele aeroporto começa a funcionar agora e quando for em 1 ano, 2 anos, ele está sem condição de uso, vai ter que partir para um novo aeroporto. Precisa desapropriar aquela área. Essa concessão que foi feita entre a empresa que está na concessão administrando aí o aeroporto, é que ela pudesse fazer as ampliações, para que ela pudesse fazer a parte dela, os investimentos, e o governo do estado também. Então o governo do estado tem uma parte de coisas, de ações que já foram executadas no aeroporto, e a mais importante até agora não foi. Começou esse processo de negociação exatamente para desapropriar aquela área. Há, na verdade, uma predisposição daquela área ali ser rapidamente consumida pela indústria da construção civil, e a gente até tem dado sorte que ainda não chegou isso aí, e se isso acontecer vai ficar muito mais caro. Então eu acho que o momento agora é exatamente desapropriar essa área, deixar o aeroporto pronto, entendeu? E ajudar a fazer os investimentos que precisa fazer. No mínimo, agora é começar a fazer os voos de pequeno porte, mas se não tiver área desapropriada, nenhuma empresa vai querer estar aqui. Bom, isso está sendo feito, o governo anuncia. Eu tenho a impressão que há um imbróglio disso aí, é mais econômico do que outro, porque, por exemplo, o aeroporto de Salvador agora foi entregue a uma companhia francesa, que administra. Não consegue ampliar porque não tem como botar uma segunda pista. Se colocar uma segunda pista em Feira de Santana, se botar essa segunda pista para ser o aeroporto de Feira de Santana, seria grande ideia. Mas aí, no meu modo de ver, tiraria 30% a 40% do movimento do aeroporto de Salvador. Parece que o gargalo estaria isso aí. É uma perda que Salvador perderia para Feira de Santana, porque o resto é conversa. O resto é muito lero-lero. É verdade. Mas no meu modo de ver está exatamente nesse imbróglio. Pode ser que a parte econômica esteja pesando nas decisões políticas, né? Pode ser. Exatamente, porque isso seguramente tirará de 30% a 40% no mínimo da capacidade do aeroporto de Salvador. Porque no aeroporto de Feira, como o senhor colocou, aqui é a passagem para tudo. Salvador é fim de linha. Chegou ali, ou sai por mar ou sai pelos ares. Verdade. Na verdade, aqui sai por terra e por ar. Por ar. Não é verdade? Bom, agora, o centro de convenções também é um outro gargalo aí que está atrapalhando Feira de Santana ao longo desses anos todos, com aquele esqueleto que ainda não foi concluído. Se você for analisar, eu até começo a pensar
diante da modernidade, diante da leveza que hoje em dia, principalmente, você consegue ter nas construções, se aquilo ali realmente hoje ainda vale a pena recuperar naquela estrutura toda. O que Feira de Santana precisa é exatamente um centro de convenções que atenda a sua expectativa. Se você olhar hoje o centro de convenções lá de Salvador, que foi construído recentemente, a gente vê que é uma construção bem mais simples, bem mais moderna, com toda a sua infraestrutura para poder atender. Então, talvez nós tenhamos que ter ali exatamente um novo estudo para poder fazer. Mas o que importa é que aquilo ali estava na condição de poder receber recursos para isso. E aí fica esse imbróglio aí que termina não saindo, ou falta de condição do Estado, ou não sei o que. A Prefeitura tem sempre se colocado à disposição, o Estado também argumenta que tem sempre se colocado à disposição. E é uma outra coisa que nós precisamos ter em Feira de Santana, sair do momento político. O momento político é um e fora do momento político é outro. Eu acho que o diálogo entre o governo do Estado, entre a Prefeitura Municipal, que nunca... O prefeito Colbert Martins, inclusive, sempre se colocou à disposição. Recentemente, para ser muito honesto a você, eu até fiz um ofício ao governo do Estado pedindo exatamente uma audiência, porque nós fazemos parte da segunda, nós somos a segunda cidade mais importante do Estado, né? Então, essa importância não pode ficar simplesmente sem diálogo com o governo do Estado. O governo do Estado tem que dialogar e nós estamos abertos a esse diálogo para que a gente possa trabalhar juntos, né? Para que a gente possa ter parcerias importantes, não pensando no resultado político, mas pensando na população, pensando no progresso, no desenvolvimento, na receita, no imposto que vai gerar para o governo do Estado, para o governo municipal. E a nossa Feira de Santana não pode ser, de maneira nenhuma, ficar sem essa comunicação. Bom, essa comunicação é importante para dizer ao Brasil quem é a Feira de Santana. Sim. Agora, interessante é que Feira de Santana tem um grande veículo de comunicação que está aí defiando que é o Fluminense de Feira. Fluminense e a Micareta, né? E a Micareta. Né? Foram os dois quem mais divulgou Feira de Santana. Vetores de informação quem é a Feira de Santana. Sabia que era Feira de Santana, você perguntava a Chacrinha, você perguntava Faustão, você perguntava Joãozinho 30, ou então você perguntava a CBF, você perguntava a Federação Baiana, perguntava os times. Feira de Santana, terra do Fluminense. E ainda hoje, assim, a gente chega lá, e o Fluminense? E o Fluminense, é isso mesmo. E o Fluminense. Então, evidentemente que eu acredito que é um conjunto de situações que pode alavancar essa imagem de Feira de Santana, não é? Exatamente. Para você ter uma ideia, o Feira está tão, assim, de certa forma, desconhecida, quer dizer, por certa ignorância também de algumas pessoas, que há uns 7, 8 anos atrás, não é tão muito tempo atrás, o Campeonato Brasileiro, o Bahia estava jogando em Feira porque a Fonte Nova estava na recuperação, reformando a Fonte Nova, nova Fonte Nova. E o Barueri veio jogar com o Bahia aqui. E eu tenho um amigo que é jornalista lá de São Paulo, que cobre o Barueri, que o Barueri é da anexa São Paulo, na grande São Paulo, né? Cidade ali tudo mistura, a gente não sabe. Não sabe Barueri, onde é que é Osasco. Bom, mas o Barueri, aí eu convidei o Baltazar, meu amigo, Baltazar, você vai ficar na minha casa, você provou São Paulo, ele, não, você vai ficar na minha casa, aquela coisa de amizade. Tá bom, Barbosa, eu vou pra sua casa. Aí ele veio com a delegação do Barueri, e o presidente do Barueri disse, vamos, não, eu vou pra casa do amigo, vou ficar hospedado no amigo em Feira de Santana. Aí ele, acho que vou ficar aqui em Salvador. Ele, não, vai pra Feira, não, ficar em Salvador. Aproveite, rapaz, vai aqui o carro do meu amigo aqui e tal. Aí ele se convenceu a vir no meu carro para deixar ele no hotel aqui, já que o amigo ia ficar na minha casa. Bom, mas quando chegou no meio do caminho, Barbosa disse, Barbosa, é o seguinte, eu vou ficar aqui com o presidente do hotel mesmo, para ele não ficar... Aquele veio para aqui, nem me dê dessa vez, tá bom. Quando foi à noite, eu marquei para ir jantar, aí ele disse, rapaz, eu quero lhe pedir desculpa. Por quê, presidente? Eu subestimava a Feira de Santana. É isso aí. Eu subestimava. Quando eu vi o Baltazar dizer que ia ficar na sua casa, eu imaginei que Feira não tinha hotel. Ou que não tinha hotel que atendesse a expectativa. E para você hospedar esse rapaz, eu ia ficar em Salvador. Com muita dificuldade, eu vim para Feira de Santana. E chego aqui, vejo que Feira tem hotéis, Feira tem essa grande cidade, esse grande vulcão que é Feira de Santana. Verdade. E a gente não sabe esse grande estádio que tem em Feira de Santana. E eu peço desculpa a você que eu subestimava. Quer dizer, uma certa
ato de ignorância, porque não justifica hoje uma pessoa como ele desconhecer que era a Feira de Santana. Agora, imagine quantos que não são igual a ele que não conhecem a Feira de Santana. É aí onde eu entendo que nós precisamos ter, nós precisamos gerar, inclusive isso aí por parte da própria administração pública, nós temos que gerar notícias positivas, informações positivas. Porque, por exemplo, se de repente alguém tem interesse de vir fazer um investimento, ou está buscando um município fazer um investimento e descobre que Feira de Santana precisa de um polo logístico e ele quer montar um polo logístico com um segmento ligado, então essas informações positivas são muito importantes. Olha, Fabinho, outro caso que eu já contei aqui, eu advogava por muito nacional, que hoje é a Biolio, antigamente era a Brasuei, que era uma empresa de coreanos. E eles tinham 2 unidades grandes em feira, uma em Feira de Santana e uma unidade em Pirapozinho, no interior de São Paulo. Eles hidrogenavam o mamona, mandava para a China, e uma certa feita eles tinham um investimento para fazer, algo assim como 100 milhões de dólares, muito dinheiro, para investir. Eles estavam na dúvida se ampliava a Feira de Santana ou São Paulo. a de São Paulo. São Paulo, mas toda a tendência era para a Feira de Santana. Pegaram o jatinho, saíram da Coreia, sei lá, vieram para o Brasil, vieram para a Feira de Santana para poder descer no aeroporto de Feira de Santana. Quando chegaram, tinha uma corrida de kart. O aviãozinho, o jatinho dele simplesmente Foi embora. Pegaram o voo, nem desceram, foram para São Paulo e o dinheiro ficou em São Paulo. É isso aí. Deixou de ficar em feira. Para investimento aqui. Porque, inclusive, isso aí ele já percebeu que seria um atraso para ele. Eles precisam estar aqui rapidamente, visitar aqui, visitar de São Paulo. Ou seja, perdeu ali por volta de investimento de 100 milhões de dólares aproximadamente. Então são essas. Coisas que têm que ser pensadas macro e não pensar pequeno. Não é? Ao longo desses anos, Feira de Santana precisou de reciclar suas ideias. Precisamos. Outra ideia que está sendo trabalhada também é exatamente o centro industrial com logístico aqui na região norte, que é Feira de Santana, aqui já não tem mais espaço para você montar. Mas, Fabinho, foi um prazer muito grande conversar com você. Amigo, o prazer foi meu. Vice-prefeito de Feira de Santana. Prazer você é foi uma pessoa meu. muito simples, muito, digamos assim, humilde. Obrigado. Mas está aí uma capacidade muito grande. Política que você tem. Obrigado. E eu espero que isso seja benéfico para todos nós a partir de agora. E a sua vida também, já que você deu essa guinada a última vez, Fernando Fabinho estava no setor hoteleiro. Lá na região de Costa do Sauípe, por ali. E aí eu conversava com ele e disse, não, Dilson, aqui agora minha vida agora é meu negócio. Só isso aqui. Eu perdi muito com a política. Porque eu focava muito, era muito dedicado à vida pública e a parte empresarial, ela sofreu bastante porque você não teve segmento, né? Não tem segmento. Mas agora de pedra e cal na política. Da minha parcela de contribuição. Eu ainda tem mais 3 anos pela frente. Então, feliz ano novo para você. Para vocês todos aqui, para todos os ouvintes de Feira de Santana, para todos aqueles que nos acompanham. Para mim é um prazer enorme estar aqui com vocês, tá bom? Feliz ano novo. Natal já passou, mas é sempre bom dizer Feliz Natal. O nosso entrevistado de hoje, Fernando Fabinho, vice-prefeito de Feira de Santana.